No início da era cristã, e também durante muito tempo foi assim, a mensagem apregoada pelos cristãos estava basicamente fundamentada em anunciar o retorno de Jesus. Eu lembro que quando eu era criança, ali pelos anos 90, nas igrejas muito se falava sobre o céu, sobre a volta de Jesus mesmo, sobre as ruas de ouro e de cristal. As canções falavam sobre o céu. O céu era o principal assunto entre os crentes. E os crentes pareciam estar sempre muito desejosos pelas maravilhas do porvir. Os crentes desejavam imensamente ir para o céu. E parando para pensar sobre isso, eu percebo que essa realidade hoje ela é tão diferente. Mas o que será que aconteceu conosco? Por que será que paramos de falar sobre o céu? Por que será que paramos de cantar sobre o céu? Por que não desejamos mais imensamente ir para lá? Por esses dias estive estudando sobre alguns acontecimentos da história do povo de Israel, povo escolhido por Yahvé, e percebi que alguns episódios que aconteceram na história do povo de Deus se assemelham muito com algumas experiências também vivenciadas com a igreja cristã moderna. Um deles, por exemplo, é o cativeiro babilônico, o cativeiro de 70 anos que o povo de Deus passou na Babilônia em juízo pela sua rebeldia contra Deus. E só para você entender melhor aonde eu quero chegar com essa analogia, né, com essa comparação, eu vou explicar melhor como foi que aconteceu esse triste episódio da história do povo de Deus. Ali por volta do ano 586 a.C., o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, invadiu a nação de Israel e destruiu a nação. Destruiu o templo de Yahvé, destruiu os muros de Jerusalém, saqueou o templo de Yahvé, levou consigo os utensílios da casa de Deus, que eram objetos feitos por materiais preciosíssimos como ouro, prata, bronze. Ele levou algemado o rei de Judá, que era Jeoaquim na época, levou algemado para a Babilônia. E a partir daí, depois de toda essa desolação, a própria população de Israel também começou a ser levada cativa para a Babilônia. Tudo isso aconteceu em castigo, porque o povo de Deus, o povo de Israel, havia se rebelado contra Deus e a sua lei, se prostituindo com outros deuses, não respeitando o ano sabático de descanso da terra, agradecendo a deuses pagãos, por exemplo, pela fertilidade do solo, pela colheita, enfim, muitas foram as abominações praticadas pelo povo de Israel contra Deus, que culminaram nesse castigo de 70 anos que o povo de Deus passou em exílio na Babilônia. Mas esse castigo ele não aconteceu assim de uma forma súbita. Deus avisou o povo que isso aconteceria por meio dos seus profetas. Jeremias, durante o seu ministério, ele profetizou a respeito desse castigo. Ele profetizou que o povo de Israel passaria 70 anos na Babilônia, mas que, completados os 70 anos, o povo então retornaria para a sua nação para reconstruir as suas cidades. E tudo isso aconteceu de acordo com a palavra do profeta. Completados os 70 anos de exílio, o rei Ciro, rei da Pérsia, segundo a vontade de Deus, liberou o povo de Israel para retornar à sua terra e reconstruir as suas cidades. E a gente sabe que esse retorno ele não aconteceu de uma vez só, assim também como a ida à Babilônia também não aconteceu de uma vez só. O povo de Israel foi de Israel até a Babilônia, dividido em grupos, e também voltou da Babilônia para Israel, também em grupos. A gente acaba conhecendo mais a história de Neemias. Neemias foi um grande líder, um homem de estratégias administrativas muito inteligentes, um homem que tinha um grande amor pelos seus copatrícios e pela sua pátria, e a sua história de fato precisa ser enfatizada. Mas a verdade é que quando Neemias retornou para Israel, dois grupos já haviam voltado antes dele. O primeiro, que foi liderado por Zorobabel. Zorobabel era um sacerdote e ele retornou para Israel no seu primeiro grupo, trazendo consigo os utensílios da casa de Deus que foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor, e ele voltou para Israel com a missão de reconstruir o templo de Yahvé. Depois dele retornou Esdras, que particularmente é um dos meus personagens bíblicos favoritos. Esdras era um escriba, um mestre da lei, um homem versado na palavra, conhecedor da lei de Yahvé. E ele voltou para Israel com a missão de concluir
a reconstrução do templo iniciada por Zorobabel, de embelezar o templo, de restaurar o culto a Yahvé e principalmente de ensinar a lei de Yahvé agora à população de Israel, agora recém-reconstruída. E só depois que tudo isso aconteceu, então retornou Neemias, trazendo consigo material de construção para restaurar os muros de Jerusalém, porque a cidade estava desprotegida, porque os muros haviam sido derribados por Nabucodonosor na invasão a Jerusalém. E um detalhe muito curioso que eu gostaria de comentar aqui com vocês, que vai ser um detalhe chave para a compreensão do nosso estudo, é que a maioria dos estudiosos bíblicos concorda que o número de pessoas que foram levadas de Israel para a Babilônia durante o cativeiro babilônico era de mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. E quando o rei Ciro decretou que as pessoas poderiam voltar à terra de Israel, pouquíssimas pessoas manifestaram desejo em voltar. Por exemplo, no comentário da Bíblia de Estudos King James atualizada, aponta que apenas o número de 49.897 pessoas quiseram voltar para Israel no primeiro grupo, ou seja, menos de 50.000 pessoas. Em comparação aos 2,5 milhões de pessoas, isso equivale a menos de 2% da população. Menos de 2% da população quis voltar para sua terra. E o que aconteceu com o restante das pessoas? Porque as pessoas escolheram permanecer no seu cativeiro ao invés de voltar para sua casa. O que aconteceu foi o seguinte: aquelas pessoas estavam habituadas ao seu cativeiro. Elas estavam estabelecidas na Babilônia. As pessoas estabeleceram os seus negócios, os seus comércios. Elas tomaram as mulheres daquela terra em casamento para os seus filhos. Deram as suas filhas em casamento aos homens daquela terra. Elas estavam habituadas à cultura daquela terra, à religião, aos deuses pagãos daquela terra, de maneira que quando puderam retornar à sua pátria, elas não quiseram mais, estavam plenamente habituadas ao seu cativeiro. E fazendo um paralelo entre essa história do povo de Deus e a nossa atualidade, será que muitos de nós não estão agindo exatamente assim? Quando se fala Jesus está voltando, alguns cristãos gritam Maranata, mas muitos de nós não manifestam desejo de voltar para a eternidade. Muitos de nós dizem, não Deus, Jesus, espera aí, não volte agora, não vem agora, deixe antes eu casar, deixe eu ver os meus filhos casar, deixe eu dar as minhas filhas em casamento, deixe eu concluir a minha faculdade. Não Jesus, não volte agora que a minha empresa começou a engrenar. As pessoas estão tão preocupadas e tão comprometidas com seus projetos aqui neste mundo que representa o nosso cativeiro, que estão completamente desinteressadas pela nossa pátria natal. A nossa pátria é celestial, não é este mundo que jaz no maligno. Mas muitos de nós estão tão habituados com este mundo que não desejam mais a sua pátria celestial. A exemplo ou a semelhança daqueles israelitas que não mais desejaram a sua pátria natal. É claro que devemos considerar que a nação de Israel estava destruída e que aquelas pessoas precisavam reconstruir as suas cidades. Mas essa reconstrução ela não parecia atrativa, porque as pessoas já amavam aquele cativeiro, eles já amavam a Babilônia. Mas nós não estamos indo reconstruir o céu. O céu está sendo pronto para nós. O céu está sendo preparado com ruas de ouro e de cristal para nos receber. E mesmo assim, muitos de nós preferem os tesouros passageiros desta terra, deste mundo, em detrimento da nossa pátria celestial. Existe uma canção da Tamires Garcia que eu particularmente aprecio muito, que se chama Saudades da Eternidade. E tem um verso nessa canção que diz assim, em mim arde o desejo pelo eterno, e nada aqui consegue sossegar o meu coração. Na verdade, esse verso ele é uma espécie de paráfrase de uma frase atribuída ao C.S. Lewis que diz, nada nessa terra consegue preencher um coração feito para o céu. E eu acredito que é exatamente assim que nós devemos nos comportar em relação ao céu, em relação à nossa pátria celestial. Nós não podemos nos conformar a este mundo. Nós não somos daqui. Neste momento, eu convido você a ter uma nova postura em relação ao céu.
Que sejamos nós aqueles que, diante da possibilidade ou da iminência do retorno do Messias, nós sejamos aqueles que dizem Maranata. Que nós sejamos aqueles que estão desejosos do retorno do Messias, que virá e que nos libertará do corpo desta morte e que enxugará dos nossos olhos toda lágrima e que cessará todo o nosso sofrimento e que nos levará para morar com Ele na eternidade. É claro que, enquanto estamos aqui nessa terra, nós devemos cumprir o propósito para o qual Deus nos fez nascer e estar aqui durante este tempo. Nós devemos cumprir o nosso propósito de vida, mas tendo a certeza e a convicção de que não somos daqui e que a nossa pátria é nos céus e que nós devemos ardentemente desejar o retorno do Messias. E que nós devemos ardentemente desejar estar no céu, porque estar com Cristo é infinitamente melhor do que qualquer outro tesouro que nós podemos encontrar neste mundo. Que nós não sejamos como o povo de Israel, que se habituou aos deuses pagãos da Babilônia, que se apaixonou pelo seu cativeiro. Que nós não sejamos como eles, que nós não tomemos gosto por este mundo. Que todos os dias nós passemos a ansiar o céu. Que o nosso coração se apaixone por Jesus. Eu convido você hoje a refletir a respeito disso. Que eu convido você hoje a olhar para dentro de si mesmo e pensar, será que eu estou desejando realmente voltar à minha pátria? Ou será que eu estou me comportando como o povo de Israel, que se apaixonou pela Babilônia? Eu não quero me apaixonar pela Babilônia. Eu não quero ser um cidadão da Babilônia. Eu quero ser um cidadão do céu. E eu convido você hoje a manifestar esse desejo nas suas atitudes e manifestar nas suas ações e na sua fala o desejo de estar com Cristo na eternidade. Que a partir de hoje sejamos nós as pessoas que desejam e que pregam e que anunciam a volta de Jesus. E que o nosso coração e que o nosso espírito dentro de nós, recriado por Deus, grite e cante em uma só voz: Maranata.